Sócrates, Damares, fosse usada por inocentes. Eu criei essa tornozeleira para dar possibilidade a quem não cometeu crime com natureza hedionda, mas crime com o texto constitucional penal, que hoje não existe, está sepultado. O Brasil não tem ordenamento jurídico, destruíram tudo, eles não respeitaram nem os livros que eles escreveram, que de nada vale, coitados daqueles que estudam direito no Brasil. Então, essa tornozeleira eletrônica não era para a perna de Bolsonaro. Bolsonaro é um inocente, como inocentes são os inocentes do dia 8. Nós vamos lutar. Encerro dizendo, chegamos ao limite, Paulo. Nós não temos mais como voltar, é viver ou viver. Porque se eu dissesse a palavra morrer ou morrer, seria tudo distorcido. É viver ou viver. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra, a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes, põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Muito bem, senador. Perguntas? Senador. Vamos lá. Você quer falar? Pode. Pode responder. O Nicolas vai falar antes, depois eu respondo sua pergunta. Ele quer falar e eu Senhores, boa tarde. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa, ninguém vai acordar para de fato o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente não, é uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa, muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre o contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não.
Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que tá bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, isso é ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando um Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a realidade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem um juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Valeu, Nico. Liberdade. A líder da minoria vai falar e eu respondo as perguntas. É a última. Hoje, não só o Brasil, mas o mundo vê a tirania que se instalou no nosso país. O que estão fazendo ao presidente Bolsonaro é de uma covardia que mostra que a censura, a perseguição chegaram a níveis jamais vistos, onde não existe mais Estado de Direito no nosso país. O que acontece hoje, o povo brasileiro, ao Brasil, é culpa do Lula pela sua política econômica desastrosa e culpa também do Alexandre de Moraes por violar os direitos humanos não só dos brasileiros, mas também de americanos e empresas americanas. Não se deixem enganar por essas narrativas mentirosas da esquerda a respeito disso. Nós, aqui, todos esses guerreiros que deixaram as suas vidas, os seus trabalhos para estarem aqui hoje no recesso, dão um recado muito claro de que nós daremos tudo o que tiver ao nosso alcance para resgatar a liberdade do nosso país. O nosso suor, as nossas lágrimas e até mesmo a nossa vida. Liberdade ao povo brasileiro já! Perguntas. Você perguntou sobre Eduardo, já vou te responder. Tá. Tem também
estaduais, ou então vocês estão pensando em alguma outra medida que ou ele deve voltar para o Brasil? Como é que... Tudo para o Eduardo Bolsonaro e toda a bancada do PL ou da oposição, nós faremos. No nosso caso do Eduardo Bolsonaro, eu quero garantir que ele vai terminar o seu mandato. Qual é a forma que nós vamos usar para isso? Seja votando matérias legislativas ou com soluções políticas, como uma delas a que você acaba de apresentar e outras, nós veremos o deputado Eduardo Bolsonaro concluindo o mandato dele. É logicamente que com toda essa perseguição em continuando dessa forma, ele exercerá esse mandato desde onde ele mora hoje, que é nos Estados Unidos. Matérias legislativas, algumas que já tramitam na casa, e políticas, uma delas ela apresentou. E tem outras na mesa, nós estamos conversando para resolver. Nós temos várias outras estratégias que nós não vamos falar agora. Na hora vocês saberão, mas só queremos garantir que ele vai cumprir o mandato dele. Vamos, próxima. Nós nunca tivemos outra anistia. A única anistia constitucional que existe no Brasil, se você pegar, é total, ampla e restrita. É o texto constitucional. Não existe como inventar matéria legislativa que esteja fora do texto constitucional. Foi isso. Eu vi que a Equipe apresentou uma petição para o Mota suspender. Vocês já conversaram com o presidente? Ele já se manifestou em relação a isso? Nós conversamos aqui na Câmara, o Senado, o Magno pode falar. A decisão deles foi pública. Eles não podem, decidiram não encerrar o recesso. Nós, como parlamentares, nos autoconvocamos e temos aqui presidentes de algumas comissões na Procuram-se 100 pessoas para testar grátis o menor aparelho auditivo do mundo. Segurança e Credem. Ela vai responder pelo Senado aqui. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Eu entrei, vários partidos, não só o PL, entraram para suspender o recesso. Eu protocolei lá, pedindo para que o Senado todo volte, que o Davi convoque, para nós votarmos o impeachment de Alexandre de Moraes. O meu pedido foi nesse sentido. Agora, é bom lembrar que nós não estamos em um recesso como outros anos. Nós estamos em recesso branco, porque regimentalmente nós não votamos a LDO, e quando o Congresso não vota a LDO, é um recesso branco, ou seja, poderia ser convocado, ou nós, de verdade, à luz do regimento, não estamos nem em recesso. Este é o artigo que preconiza do Congresso Nacional. Sim. Esse presidente da República com a rede social suspensa, não pode dar um bom dia, mais de 30 milhões de seguidores. A liderança pretende fazer alguma coisa diante disso? A comissão que nós criamos de comunicação vai se reunir agora, tão só termine esta coletiva de imprensa até às 19 horas. As 3 comissões estarão trabalhando, entre elas a de comunicação, para nós buscarmos as opções legais, mas queremos garantir que o presidente Bolsonaro estará mais presente do que nunca dentro dos espaços legais, ainda concedidos mesmo com a censura. Nós buscaremos todas as estratégias de comunicação para continuar dando voz a ele, e se ele ficar impedido de ter voz nas redes sociais, nós falaremos por ele, e o Brasil também falará por Bolsonaro. Só os presidentes das comissões podem dizer, aí tá. Eu entendo quórum com votação. O Mota está fora do Brasil, não está nem presidindo a Câmara nesse momento. A conversa sim, por telefone sempre. Ontem o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro fez uma live, mais uma vez falando sobre sanções, e fez ali algumas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, também alguns integrantes da Polícia Federal. Nessas lives também, ele já disse ser ali um dos responsáveis pela ação do presidente Trump. Hoje vocês viram um discurso dizendo que os únicos responsáveis são o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Como que está esse diálogo com o Eduardo Bolsonaro e como que o senhor viu essa live que ele fez ontem? Ele passou um pouco por isso. O deputado Eduardo Bolsonaro tem de nós todo o apoio pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo em interlocução junto ao governo Trump. Agora eu pergunto ao senhor, se devolvo a pergunta com outra.
vocês acham que o governo Trump taxou o Brasil por causa de Eduardo Bolsonaro? Alguém acredita nisso aqui? Alguém acredita? O presidente Trump taxou vários países do mundo, entre eles o Brasil, e todos que ele taxou já sentou, negociou, resolveu o problema. Vocês vão acreditar que a culpa é do Eduardo? Vocês têm coragem de acreditar nisso? Por favor. Aí na carta do Trump, ele não fala isso? O primeiro parágrafo da carta do Trump, ele não... Bom, vou devolver com a pergunta. Se vocês acreditam nisso, meus parabéns para quem acredita. Então o deputado está blefando quando ele fala de lá que foi ele o responsável por isso? Ele estaria blefando lá do Estado? Eu não vi a live dele, não posso te assegurar se ele está blefando ou não. Mas quando ele diz que ele... Eu não vi a fala dele, eles estão falando. Ok? Vamos lá. Mais alguém? Não?